Olá pessoal, Celso Mecânica Avançada. Hoje eu vou liberar mais uma aula do nosso curso de osciloscópio automotivo EAD. Hoje vai ser a terceira aula que eu vou liberar, ok? Lembrando que eu vou liberar 5, então semana que vem tem mais uma e na outra semana vai ter mais uma. Se você gostar dessa aula e quiser uma informação sobre o valor do nosso curso, quanto custa o osciloscópio, tem um link aqui na descrição do nosso vídeo que se você clicar nele, você vai cair direto no WhatsApp do nosso time de vendas e aí você pode fazer a pergunta que você quiser. Lembrando que o nosso curso de osciloscópio, ele tem 40 aulas com mais de 11 horas e meia de aula. Beleza, gente? Então, curte a aula aí! Olá meus amigos, eu sou o Celso da Mecânica Avançada e essa é a nossa 17ª aula do curso de osciloscópio automotivo da Mecânica Avançada. Nessa aula nós vamos falar sobre sensor MAP e temperatura do ar conjugado. Bom gente, sensor MAP eu acho que todo mundo já conhece, né? A função dele é informar para a central o quanto que está entrando de depressão ou de vácuo para dentro do motor e isso gera um sinal, correto? Gera um sinal e esse sinal vai ser lido pela central. Você que já me acompanha no YouTube com as minhas aulas, de repente você já viu essa aula do sensor MAP. Então a gente já faz um teste no sensor MAP, eu falo bastante sobre o sensor MAP, porém a gente não faz os testes que a gente vai fazer aqui. Aqui é um pouco diferente, né? Aqui é mais a fundo no osciloscópio, né? Porque a gente entende que você já entende bem dos componentes, porém, se não entende, a gente vai tirar as dúvidas e você pode também assistir as aulas que estão gratuitas para de repente tem algum funcionário novo que quer entender mais, né? Então você fica bem à vontade para tirar todas as suas dúvidas. Vamos ver a carinha dele aqui. Olha lá, gente, ó. Eu tenho aqui o sensor MAP, tá? Então aqui eu tenho a parte dele que vai dentro do coletor de admissão, normalmente vai no coletor. Nos antigos, que tinha lá uma mangueirinha, né, que ia lá no coletor, mas agora é tudo lá dentro. E aqui na ponta, né, nós temos também o sensor de temperatura do ar, você deve conhecer bem. E quando o motor aspira o oxigênio, né, essa ponta aqui serve para ele enxergar esse aspirar. E aí aqui dentro tem um diafragma, que em cima desse diafragma vai ter um sensor, e esse sensor ele vai se movimentar. E nesse movimento a central ela vai saber que está entrando mais oxigênio para dentro do motor, e com isso fazer o cálculo da injeção e da ignição para o motor poder acelerar. Certo? Então aqui a gente vai ter uma alimentação de 5 volts, tá? Um negativo do outro lado, certo? Eu falo do outro lado, mas de repente ele pode ser no segundo, pode ser no terceiro. Você tem que entender que tem que ter um 5 volts e um negativo. E depois nós vamos ter o sinal do sensor de temperatura do ar e o sinal do sensor MAP. O sinal do sensor de temperatura do ar é muito parecido com o sensor que a gente viu na aula 16, que é o sensor de temperatura da água. Tá? Muito parecido. Só que aqui ele não vai chegar a 100 graus, né? Aqui ele vai chegar no máximo a 50, 55. Um dia que está muito quente, né, dentro do motor pode dar até 60. E então ele vai ser que ele vai subir sempre gradativamente, né? Conforme a temperatura vai subindo, ele vai mudando o nível de tensão dele. A gente vai fazer esse teste. Agora já o sinal do sensor MAP, ele já é um sinal que, como você está acelerando, acelera, desacelera, né? Ele se altera mais vezes. Porém, esse alterar não é um pulso, igual um pulso de sensor Hall, igual um pulso PWM, não. Ele é um pulso, porém é um pulso do quê? É um pulso desse vibrato que dá nesse sensor, né? Através desse diafragma. Então esse diafragma deu essa vibração, moveu o sensor, aí ele vai gerar o quê? Ele vai gerar um sinal de tensão. Na verdade, ele vai dar uma resposta do sinal de tensão. E é essa resposta que a gente vai analisar, tá? Então, lá na prática, eu vou mostrar certinho qual que é esse sinal e como que você vai testar se o sensor está bom ou se o sensor está ruim, tá?
Lembrando, né, gente, que esse sensor costuma criar muito óleo aqui na ponta, né? Ainda mais quando o carro já está com mais de 100 mil, 150 mil quilômetros, né? Ele já está com os pistão já meio ovalizados, camisa. Então ele é normal, né, subir um pouquinho de óleo, senão também a gente não faz mais motor, né? E esse óleo ele vem aqui, ele acaba impregnando aqui, aí pode dar um mau funcionamento, pode dar código de sensor MAP e temperatura do ar. Então você tira ele, dá uma limpada, dá uma olhada, vê como é que tá, para de repente não fazer alguma manutenção aí errada, né? O carro chegou na oficina, deu lá, sensor MAP, você vai fazer o quê? Você vai vir aqui e vai fazer esse teste. Outra coisa, se de repente você pegou um carro e ele está dando lá sensor MAP e sensor de temperatura do ar, está dando defeito nos dois sensores, você pode vir aqui que está faltando alimentação. Ou está faltando 5 volts ou está faltando negativo. Porque é quase, não vou falar que é impossível, né? Mas queimar os dois de uma vez é muito difícil. Tá? É muito, muito, muito difícil. Então a gente vai fazer, então sempre vai dar defeito em um ou em outro. Se der nos dois, o defeito está onde? Está nas alimentações. Beleza, gente? Então vamos lá no carro para fazer o teste? Bora lá? Bom, vamos lá, gente. Vamos fazer o teste prático agora do sensor MAP e temperatura do ar conjugado. Eu já estou aqui com o New Tecnoscópio ligado. Agora eu vou diminuir aqui para eu poder mostrar para vocês eu conectando lá no componente e vendo o que vai dar aqui no nosso osciloscópio. Bom, eu regulei ele aqui com um tempo de 10 milissegundos e uma tensão de 2 volts, tá? Por que tensão de 2 volts? Porque eu sei que a alimentação dele é 5 volts, então né, não vai explodir aqui, né? Porque 2 vai dar 2, 4, 6, 8 volts no máximo. E eu vou conseguir ter uma linha bacana aqui quando chegar a alimentação, vou conseguir enxergar. A única coisa que a gente vai ter que alterar é esse tempo aqui, no momento que a gente for ver a resposta do sensor MAP, tá? Então eu vou lá agora para poder espetar no chicotinho para a gente ver as respostas que a gente vai procurar. Vou dar o play aqui. O meu New Tecnoscópio já está ligado, tá? Agora é só ir lá no carro e fazer o teste. Bom, vamos lá, gente. Eu já dei partida no carro, tá? E a gente vai procurar aqui os sinais. Bom, o primeiro, ó, o sensor MAP está aqui, ó, tá? Deixa eu subir um pouquinho assim. Ó, aqui está o sensor MAP e aqui está o chicote dele, certo? Então aqui eu tenho 4 fios. Eu vou encaixar primeiro nesse aqui, ó. Esse aqui é o fio preto. A gente está com um uno, tá? Olha lá, nesse momento a gente conseguiu ver que não deu sinal nenhum. Então aqui é o negativo, tá? Então esse negativo, o correto aqui é a gente testar ele com a caneta de polaridade, tá? O segundo fio aqui é um vermelho. Ó, ele me deu 2,80 volts, tá? E observem o seguinte, eu vou acelerar o carro, ó. E esse sinal de 2,80 volts, ele continua. Por quê? Porque esse aqui é o sinal do sensor de temperatura. Então esse sinal do sensor de temperatura é muito parecido com o sinal de temperatura da água que a gente viu ontem. Então ele não oscila grandes coisas, só se a temperatura alterar muito rápido. Senão ele sempre vai ficar nessa constante. Hoje está um dia mais frio. Então por isso que ele está dando uma tensão mais alta. Eu acredito que agora, nesse momento, a gente esteja perto aí de uns 18, 19 graus. Então conforme a temperatura vai subindo, essa tensão vai caindo, né? Como a gente comentou ontem. O terceiro pino, olha lá, o terceiro pino aqui é o 5 volts, gente, olha lá, 5.4 volts, tá vendo lá? Então aqui eu já tenho o que? Os 5 volts, que é a alimentação. E o último aqui vai ser o sinal que a gente está procurando. Olha lá, ó. Observe lá que ele está dando 1.9 volts. Eu vou acelerar. Olha lá, você viu que ele oscilou para quase 4 volts e caiu para 1 volt? Só que assim, nesse tempo que a gente está testando agora, a gente não consegue ver nada. Então agora eu vou lá e eu vou regular o equipamento para a gente fazer, para nós fazermos as nossas análises. Vamos lá, gente, ó. Então aqui, dessa forma, eu não consigo enxergar nenhum sinal, né? Tá dando aqui 2 volts, eu acelero, eu não consigo ter uma resposta bacana. Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui o meu tempo, gente. Por quê? Porque eu estou acelerando aqui, ele até oscila, a gente enxerga ele oscilar. Mas a gente não consegue tomar, assim,
nós não conseguimos ver nada, a gente não consegue tomar uma decisão se esse componente está funcionando, se não está. Então o que nós vamos ter que fazer para esse componente? A gente vai diminuir o tempo, tá? Olha lá, ó, na verdade eu estou aumentando o tempo, né? Eu quero ver em um tempo maior. Ó, eu coloquei aqui em 250 milissegundos. Eu vou colocar em 1 segundo só para não te confundir. Você já sabe como que é 1 segundo. Vou dar uma acelerada. Agora ficou fácil, né, gente? Ó, deu uma onda assim muito legal da gente analisar, mas eu ainda posso melhorar isso, tá? Então, como 1 segundo eu consegui ver uma onda, ó na subtela ela aqui, ó ela aqui, ó. Como aqui eu consegui enxergar uma onda bacana, só que eu quero analisar melhor ela. Então eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar o meu tempo por segundo aqui, ó. Aqui eu acho que vai ficar muito legal. Vou dar o play de novo. E agora eu vou acelerar. Ah lá, gente, vou dar o stop. E aqui, ó, eu consegui enxergar o que, ó? As 4 aceleradas que eu dei, tá? Vamos entender essas aceleradas aqui. Deixa eu desligar o carro para não vir muito barulho aqui. Gente, eu venho aqui, ó. A gente consegue analisar que já existe aqui uma pequena oscilação que é o próprio vibrado do diafragma, porque o motor, ainda mais esse meu uninho aqui, coitado, já está com 200 e poucos mil, quase 300 mil quilômetros, acho que falta 5 mil quilômetros para 300 mil, ele já está bem caidaço, porém funciona. Então ele oscila bastante aqui, né, devido a essa instabilidade, e aí esse diafragma ele oscila mais do que o normal. Mas enfim, isso aqui não é um defeito, tá? Mas a gente consegue enxergar. A hora que eu acelero, olha que interessante, ele vai lá para cima, lá para aqui ele chegou. Aqui, ó, ele chegou, estou em 2 volts, né? Então ele chegou a 2, 4. Ele passou de 4 volts, né? Nesse momento é praticamente como se eu tivesse perdido o vácuo do motor, né? Perdido a aspiração. Por quê? Porque a tensão subiu. Vum. Quando ela sobe, que dá aquele buraco, aí de repente o motor entra em funcionamento e começa a puxar o oxigênio. Quando ele começa a puxar o oxigênio, ó, para quando isso aqui cai, ó. Ele vem aqui e cai para... Vamos medir aqui, ó. Aqui eu tenho um máximo de 4.493, aqui eu tenho um mínimo de 0,8. Então ele cai de 1 volt aqui, tá? Mostrando para a central que o motor já voltou a já respondeu a sua aceleração, tá? Aí quando ele começa a acelerar, ele volta de novo. Aí aqui eu deixei na marcha lenta novamente. Aí eu acelerei de novo e eu consigo enxergar a onda aqui, ó, direitinho do que? Do osciloscópio. Então, se você estiver vendo uma onda diferente do que está acontecendo aqui, tá? No momento da aceleração, você pode ter um defeito no diafragma do sensor MAP. Esse aqui é o nosso teste do sensor MAP, tá? Você pode também usar aqui a régua para você analisar, né? Vamos supor que você vai lá dar uma acelerada de 1 segundo. Vamos dar uma acelerada de 1 segundo. Você pode medir aqui quanto que ele deu de tensão máxima aqui, ó. No caso aqui 4.28 volts, tá? Com um pico aqui de 4.40 mais ou menos, que foi no momento da aceleração. E você consegue ver o tempo que durou essa aceleração também, tá? Então essa aceleração durou em torno de 583 milissegundos, devido que eu só acelerei e tirei a mão, ok? Mas assim, o importante é a gente enxergar o quê? O importante é a gente enxergar essa onda que vocês estão vendo aqui, tá? De repente, se você estiver usando outro tipo de equipamento, pode ser que ele não pegue todas essas vibrações. Essas vibrações aqui, quem consegue captar de uma forma melhor é o nosso New Tecnoscope de 4 canais. Beleza, gente? Bom, gente, essa aqui foi a nossa aula do sensor MAP. Eu espero ter tirado as dúvidas de vocês na hora de fazer um teste desse, tá? Sendo que esse tipo de componente a gente testa assim no osciloscópio, porém isso vai acontecer bem eventualmente, né? Como é um pulso que o próprio scanner, quando isso aqui dá alguma diferença, ele já avisa a gente que não está funcionando muito bem, aí a gente pode usar o equipamento para tirar as nossas dúvidas, né? Para isso que vai servir o nosso osciloscópio. Beleza, pessoal? Então,
Até a próxima aula.